Quem aqui já preparou um plano A e um plano B? Levanta a mão aí para ver quem foi que já preparou um plano A e um plano B. Ó, eu vou fazer o plano A aqui. Se o plano A... tá no F, né, Gil? Pois é. Só que isso é muito interessante porque é natural do homem preparar coisas, planejar coisas, arquitetar coisas. E muitas vezes fazemos isso com o argumento de que é por prevenção, é por cautela, não, porque se isso aqui der errado, eu tenho isso aqui outro que pode fazer de alguma coisa. É natural e é um princípio nosso, de pessoas sábias, inteligentes, programar isso. Só que eu quero falar com você nessa noite é que Deus não tem plano B. Deus só tem um plano. Nós somos experts em criar planos, em fazer coisas, em pensar, em planejar. Mas Deus, Ele já determinou todas as coisas. O plano dele é um só. E eu acho que o nosso grande desafio, e eu repito isso aqui, já falei outras vezes, é descobrir qual é esse plano A de Deus para a minha vida. Porque quando eu descubro qual é esse plano A de Deus para a minha vida, eu vou parar na mesma hora de ficar tentando aqui, ali, porque eu vou ter a certeza do que Ele falou comigo, do que Ele preparou para mim. Eu tenho escutado recentemente muitas pessoas perguntando como é que eu estava depois que iniciei aqui a Melios. E a minha resposta sempre tem sido a mesma. Eu estou feliz porque eu tenho certeza que eu estou vivendo aquilo que Deus preparou para mim. Isso não tem preço. Isso também não quer dizer que as coisas serão fáceis. Isso não quer dizer que eu vou agir sempre de maneira correta, que eu nunca vou errar, que eu nunca vou falhar. Não. Mas o fato de eu ter a certeza que eu estou vivendo a vontade de Deus na minha vida, isso muda tudo. Porque você já não fica batendo cabeça, você já não fica pensando, Deus, e aí, o que vai ser agora? Agora é um novo desafio de, Senhor, me direciona, porque eu só quero fazer algo aqui, nesse plano que o Senhor preparou para mim, que seja condizente com a Tua palavra, primeiramente. Que seja condizente com o que o Senhor tem para essa comunidade, para essa realidade, para a minha vida, para a vida de minha esposa. Enfim, eu preciso estar alinhado a isso. Quando eu não estou alinhado a isso, fica muito mais difícil viver. Por isso que a gente sempre fala, e o mundo tem falado muito sobre propósito. Descobrir, viver o propósito, entender. E muitas pessoas ficam batendo cabeça achando que o viver o propósito está diretamente ligado a uma atividade laboral, ao que eu faço no meu trabalho, ou onde eu vou, onde eu deixo de ir. Não. Existe primeiro um grande chamado que foi dado por Jesus a todos os discípulos, a todos nós que entregamos nossa vida a Cristo e vivemos esse discipulado de forma diária. Qual é? Ir por todo mundo e pregar o Evangelho a toda criatura, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Esse é o grande chamado. Essa é a grande missão de todos nós. Só que muitas vezes nós estamos preocupados muito mais com as menores missões, o nosso dia a dia, do que com essa grande missão. Só que quando eu compreendo que eu tenho uma grande missão, e essa missão já está muito bem aqui explicitada na palavra de Deus, se eu começo a fazer isso, eu tenho certeza que nesse processo, nesse caminho, Deus vai começar a nos direcionar para esses micro propósitos, para esses planos que muitas vezes nós não sabemos. Eu já compartilhei com vocês que eu tive uma transição de carreira. Na minha cabeça eu seria um advogado, um juiz, iria exercer isso para o resto da minha vida. Hoje eu não faço isso. Hoje eu vivo uma outra realidade. Hoje eu trabalho com marketing, jurídico, mas marketing. Outra coisa. Eu sempre falei, minha mãe está aqui, meu pai como prova, que ela dizia quando eu era pequeno, eu falava que ia ser pastor da Assembleia de Deus. Não foi da Assembleia, mas foi da Melis. Mas é cumprimento da palavra. É algo que você fala e cumpre. Ou seja, quando eu entendi que eu tinha uma grande visão, uma grande missão, um grande chamado. Tá tendo um pi? É ar-condicionado uma coisa? Sabe dizer? Vê lá para mim se não é
lá no acolhimento das crianças, por favor. Então, quando você entende essa grande missão, você começa a moldar. Eu lembro que um dos principais motivos para eu mudar foi justamente o fato de falar o seguinte: Senhor, eu quero te servir, eu quero ter tempo para cumprir o teu chamado na minha vida. Então, para fazer isso, você não pode ficar dentro do escritório desde as 18. Você precisa sair. Pronto, eu falei, então pronto, Senhor. Então, abre portas. E aí, juntamente com a fé que você precisa colocar em ação, Deus abriu portas. E estou eu aqui. Isso é o meu testemunho, só que eu não quero que se resuma a minha vida, não. Todos nós temos que descobrir esse propósito. Temos que descobrir, Senhor, eu fui criado, fui gerado, eu nasci, por quê? É uma obra do acaso? Foi um acidente? Foi uma falta de preparação dos meus pais? Não. Deus tem um plano. Olha o que diz Isaías 46, verso 9 e verso 10. Isaías 46, verso 9 e 10 diz assim: lembrem-se das coisas passadas, das coisas muito antigas. Eu sou Deus, e não há nenhum outro. Eu sou Deus, e não há nenhum como eu. Eu anuncio o fim desde o princípio, desde os tempos antigos, o que ainda está por vir. Eu digo, o meu propósito permanecerá em pé, e farei tudo o que me agrada. Esse é Deus. Minha cabeça bugou quando estava lendo isso mais cedo. Desde os tempos antigos. Cadê? Eu anuncio o fim desde o princípio. Deus é atemporal, gente. Deus não está regido pelo nosso tempo cronos. Não. Ele é além disso. Ou seja, talvez o plano que você esteja montando na sua cabeça, no papel, elaborando, talvez não seja o plano que Deus tem para você. Você já pensou sobre isso? Você já se perguntou, Senhor, eu estou realmente vivendo o plano que o Senhor preparou, que o Senhor escreveu para mim aqui na terra? E não importa a nossa idade, não importa o tempo que eu tenho de comunhão com Cristo. Eu digo que quanto mais você despertar para isso, quanto mais cedo você despertar para isso, mais fácil será de você mudar de direção, mudar de rota. Porque tem pessoas que constroem carreiras, famílias, coisas, bens e um monte de coisa focado aqui. Aí lá no final Deus fala, não tinha nada disso para você. O que eu tinha para você era outra coisa. Só que ainda há tempo. Ainda há tempo. Porque o propósito dele permanecerá em pé para sempre. Farei tudo o que me agrada. Tudo. Ou seja, tudo que agrada o Senhor, Ele vai fazer. Só que Ele não vai fazer, Gil, de acordo com a sua vontade, de acordo com a minha vontade, de acordo com a sua vontade, Lívia, não. É de acordo com a vontade de quê? Dele. Então, se para Ele é agradável que eu passe por uma situação na minha vida, o que é que Ele vai fazer? Vai permitir que eu passe aquilo. E eu não tenho que chegar e ficar, por quê? Por quê? Por quê? Senhor, me capacita para viver isso, se essa é a tua vontade. Senhor, eu sei que não vai ser fácil, mas eu tenho certeza que o Senhor estará comigo, me amparando, me ajudando, me auxiliando. Então não me deixa desanimar, não me deixa esmorecer, Senhor. Fortalece meu espírito, fortalece a minha vida. Não queira ficar criando planos e planos e planos e planos. Que às vezes nós perdemos muito tempo apenas criando planos, ao invés de estarmos investindo tempo em descobrir o plano que Ele tem para mim e para você. Esse é o investimento que eu tenho que fazer. É para entrar no meu quarto, é para fechar a porta, é falar, Senhor, fala assim com Deus, eu só vou sair daqui quando eu descobrir isso. Senhor, eu quero ouvir tua voz. Senhor, eu quero que o Senhor não me deixe em dúvida. Eu não quero mais uma vez tentar. Eu não quero mais uma vez ficar pensando como é que vai ser. Senhor, eu quero confiar em Ti. Eu quero dar um passo de fé e crer que o Senhor vai prover todas as coisas. Assim tem que ser.
Eu digo isso por experiência própria. Porque quando eu precisei fazer isso, trocar o que a gente fala pelo certo, pelo duvidoso, eu falei, Senhor, como é que vai ser isso? Como é que vai ser isso, Deus? E eu não digo isso como uma forma de engrandecimento, mas para fortalecer a fé de vocês. Em um ano, de quando eu decidi iniciar meu próprio negócio e avançar nisso, as coisas aconteceram de uma forma sobrenatural. Agora por quê? Porque em momento algum eu duvidei do que Deus tinha dito para mim. Circunstâncias fizeram de tudo para que eu retrocedesse e falasse, peraí, não, isso não, Senhor, é isso que o Senhor quer? Eu vou fazer, pronto. Fechei o olho, lembra que eu contei aqui que eu fechei o olho, andando, caminhando, pronto, foi a mesma coisa. Senhor, vou seguir os teus passos. E assim aconteceu. Então Deus quer que você nessa noite tome uma postura diferente. Não uma postura com base no que você já está fazendo, no que você já planejou, mas uma postura com base no que Ele tem para você. É dedicar. Essa semana Deus falou muito comigo sobre oração, sobre a importância de orar mais, a necessidade de orar mais. A oração é um alimento. A oração, ela nos aproxima de Deus de uma forma absurda. Façam a experiência de orar mais, de clamar mais ao Senhor. Mesmo com sono, mesmo dormindo na oração, mesmo falando Deus, meu Deus, não importa. Não importa. O que Ele está vendo? Coração. O propósito do Senhor, Ele é imutável. Por isso é um plano único. O plano que Ele tinha para Jesus, quanto homem aqui na terra, Ele não mudou. Jesus falou, Pai, se possível for, afasta de mim esse cálice. Jesus pediu porque Ele tinha ciência de como seria difícil enfrentar aquilo por mim e por você. Mas de forma muito sábia e compreendendo uma visão de propósito que Ele tinha e de missão, Ele diz, mas que não seja feita a minha vontade, mas a tua vontade. Essa é a oração mais difícil que a gente faz. Você declarar, Senhor, que não seja feita a minha vontade, mas a tua vontade. Essa oração nada mais é do que você falar assim, ó, eu não tenho condição de controlar nada. Eu posso fazer qualquer coisa aqui. Se o Senhor um dia tocar e falar, filho, vou permitir que você fique sem levantar hoje da cama, você vai ficar e não vai fazer nada. Nada. Deus, Ele já viu a sua história do começo ao fim. E você pode até em alguns momentos olhar, como é que pode? Ele já viu minha história do começo ao fim. Ele sabia que eu ia sofrer nesse momento. Por que Ele não fez nada? Por que Ele não me disse antes? Será que Ele não disse antes? Ou será que você, será que eu muitas vezes, não estamos dando ouvidos à voz dEle? Porque a gente só consegue reconhecer a voz de quem nós temos intimidade. Se eu não tenho intimidade com Deus, serão inúmeras vozes que eu irei escutar, sem discernimento de qual é a dele. Por isso que eu preciso estar perto do Senhor. Por isso que eu preciso empreender ali minha energia, força, para avançar. Deus, Ele não precisa corrigir a rota dele. Agora eu preciso, muitas vezes, corrigir minha rota. Sabe o GPS, quando você erra um caminho? Diz o quê? Recalculando a rota. E aí é um retorno que você perde, dá uma volta retada. Por quê? Porque não estava prestando atenção. Estava no celular, estava conversando, estava cantando alto, distraído. Tantas coisas acontecem, né, conosco nesse momento. Só que na nossa vida também é assim. Deus pode nos dar um direcionamento, mas se você, durante esse processo, se distrair com outras coisas, é bem provável que
que você perca um retorno, que você entre um pouco antes ou entre depois, e aí vai ter que recalcular a rota. Mas é a rota de Deus? Não, é a sua, porque o plano dele é imutável. A Bíblia diz isso. Repita o texto: eu anuncio o fim desde o princípio, desde os tempos antigos, o que ainda está por vir. O meu propósito permanecerá em pé e farei tudo o que me agrada. Deus não improvisa, gente. Quantas vezes nós improvisamos? Quantas vezes queremos dar o nosso jeitinho para resolver uma coisa? Não, desse jeito, eu vou fazer desse jeito aqui. Eu sei que não é 100%, mas vai funcionar. Será que é isso que Deus quer que a gente faça? O propósito dele não muda. Quando você entende que Deus não precisa de um plano B, você começa a descansar em meio ao caos. Porque você compreende o que nós falamos até aqui no domingo, Romanos 8:28. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus e que são chamados segundo o seu propósito. Você tem certeza do seu amor por Ele? Tem certeza que está obedecendo? Porque aquele que ama é aquele que obedece. Você está querendo viver esse chamado, esse propósito? Então descanse o coração, porque todas as coisas cooperam. Eu nunca esqueço dessa ilustração, dessa história que é real, de Thomas Edison. A pessoa que inventou, criou a lâmpada. E tantas tentativas até conseguir chegar a isso que nós vemos hoje, que hoje em dia está até muito mais aperfeiçoado. E certa vez perguntaram para ele: você não se cansa de tentar 50 vezes, por exemplo? Ele: não, porque eu aprendi como não fazer 50 vezes. Eu vou continuar nisso. É você perseverar não nos seus planos, mas é você perseverar no plano de Deus. Eu entendo que talvez você esteja vivendo um plano, e o fato de ser plano de Deus não quer dizer que você não vai ter alguma dificuldade para colocar aquilo em prática. Qual era o plano de Deus para José? Ser o quê? Governador, correto? Mas olha quanta dificuldade José passou até chegar ao cargo de governador. Fazia parte do plano de Deus? Fazia. Só que em algum momento José, por exemplo, desviou do que Deus tinha para ele? Não. Por isso que ele, do começo ao fim, sendo fiel a Deus, Deus honrou, Deus livrou, Deus guardou. Agora, se José porventura tivesse cometido alguma falha, alguma coisa, iria mudar o plano de Deus? Não. Talvez o processo para ele poderia ser um pouco mais dolorido, seria um pouco mais difícil, mas o que Deus promete, o que ele faz? Ele cumpre. Você tem certeza das promessas dele para a sua vida? Você sabe o que ele prometeu para você? Você sabe quais são os pensamentos dele para você? Muita coisa está aqui na palavra. Por isso a importância de lermos, de conhecermos a Bíblia, conhecermos a palavra de Deus. Só que outras coisas ele vai falar no seu pé de ouvido. Não vai ser nada novo não, porque ninguém vai inventar a novidade. Não. Mas ele vai nos trazer uma revelação. Algo que está oculto ao nosso entendimento. E a partir do momento que eu me entrego a Ele, que eu compartilho minha vida com Ele, que eu recebo vida dEle, Ele fala, Ele mostra. É assim que Ele faz. Quando tentamos criar um plano B, sabe o que acontece? Nós complicamos o plano A de Deus. Lembra de Abraão e Sara? Qual era o plano de Deus para Abraão? Que ia dar ele o quê? Um filho. Não ia dar ele um filho? Pronto. Deus deu a ele um filho, mas ele, agoniado, fez o quê? Vamos tentar resolver do nosso jeito? Vamos tentar aqui dar um jeitinho nisso? E aí Sara sugere que ele tenha um filho com Agar, a sua serva. Olha o problema que deu por conta disso. Você entende que às vezes a nossa ansiedade por querer ver as coisas de Deus, a nossa ansiedade por querer que as coisas resolvam, por querer que Deus pegue como tem o ChatGPT e dê ali um plano perfeito para você. Nem sempre vai ser assim, gente. Não. Samuel foi lá,
e ungiu Davi rei. Pronto. No outro dia Davi estava no palácio já? Não. Não vai ser assim com você também não. Tem um tempo. Pode ser que Deus faça de um dia para o outro? Pode. Quem sou eu para impedir Deus? Nunca. Mas o normal da nossa vida é assim? Não. Sabe por quê? Porque há um tempo de preparação da minha vida. Há um tempo que Deus está olhando e está falando assim: você ainda não está pronto para viver isso. Precisa entregar um pouco mais. Precisa se humilhar um pouco mais. Precisa ouvir mais algumas asneiras. Precisa engolir alguns sapos um pouco mais. Porque quando eu colocar você em um local específico, você vai estar curado disso. Você vai estar liberto disso. Você vai estar restaurado. Compreende isso? Ou seja, o momento não é reclamar ou querer fazer do nosso jeito. Pelo contrário, é falar: Senhor, me prepara. Deus, ele precisa apenas de duas coisas: fé e obediência. Noé, olha o que diz Gênesis 6, 22. Bota aí, Lário, por favor. Essa frase é interessantíssima. Noé fez tudo o quê? Como Deus lhe tinha ordenado. Aqui o meu texto diz assim: Noé fez tudo exatamente como Deus lhe tinha ordenado. O que é isso aqui? Fé e obediência. Olha quanto tempo Noé passou construindo a arca. Um projeto que não comportava naquela realidade daquelas pessoas. Para aquelas pessoas, o que Noé estava fazendo era o quê? Loucura. Quando já se viu, um dilúvio vai inundar a terra, você vai estar nesse barco aí. Eu fico imaginando, a gente vê esse filme, mas é engraçado. Você vê Noé, pense comigo, e daqui a pouco vem um casal de bicho, outro, e começa a acontecer aquilo. Como é que ficou a cabeça das pessoas naquele momento? Rapaz, será? Será que é isso? Mas ainda assim o coração estava o quê? Endurecido, fechado. Só que Noé confiava no que Deus havia lhe ordenado. Noé fez exatamente o que Deus lhe tinha ordenado. E o que aconteceu? Aconteceu exatamente o que Deus disse que iria acontecer. Se você quer que aconteça na sua vida o plano de Deus, sabe o que você precisa fazer? Crer e obedecer. Desse jeito. Custe o que custar. Pode ser difícil, mas se Ele está falando, descanse. Noé confiou no plano de Deus, mesmo quando parecia impossível. Para você hoje pode ser impossível realizar isso, mas creia também que o plano que você traçou pode ser o mesmo plano de Deus. Isso pode acontecer. Só que quando é que eu tenho ciência disso? Quando eu coloco diante dele e peço um retorno, uma resposta. Não é erro de você organizar algo e chegar e falar: Senhor, vou te apresentar. Olha o que diz Provérbios. Eu acho que é capítulo 3, verso 5, se eu não me engano. Deixa eu confirmar aqui. Não. Esse também serve. Confie no Senhor de todo o seu coração e não se apoie no seu próprio entendimento. Reconheça-o em todos os seus caminhos e Ele endireitará as suas veredas. Mas Deus chegar a falar e diz: consagre ao Senhor os seus planos e eles serão bem-sucedidos. Se eu consagrar ao Senhor o meu plano, pode ser o plano F, Gil, não importa. Pode ser o Z. Talvez o plano de Deus na sua vida seja o seu Z. Será que você vai ter que percorrer o alfabeto inteiro até descobrir? Você vai parar hoje e falar: Senhor, quero ficar escrevendo outras letras não. Quero que você fale comigo. Onde eu estou, o que eu estou fazendo hoje, meu pensamento hoje, é isso que o Senhor quer que eu faça? É isso que o Senhor quer que eu pense? É importante que a gente viva isso. Quando confiamos no plano de Deus, experimentaremos milagres. Milagres. Moisés confiou no plano de Deus. No começo parecia o quê? Impossível. Tirar mais de 2 milhões de pessoas de um local, mão de obra ali útil, barata.
povo escravizado, para levar para uma terra. Senhor, eu não tenho nem capacidade de fazer isso. Vai. Aí foi obediente. Mar Vermelho. Por que clamas a mim, Moisés? Diga ao povo que marche. Precisamos marchar. Mas não é marchar sem sair do lugar, não. Só de forma espalhafatosa, não. É marchar em direção à obediência da palavra. É não ficar preso a uma realidade que te limita. É falar, Senhor, eu vou andar sobre as águas. Senhor, eu creio que tu podes abrir o mar vermelho. Eu creio nisso. Então marche. Então avance. Só que quantas vezes Deus fala marche, avance, e você faz o quê? Se treme todo. Eu? Não. Chama o pastor para fazer aí, para orar. É o pastor que ora. Não sou eu que vou orar por você que está doente, não. Vá, fique. Deus, Ele quer usar você para que pessoas sejam alcançadas através da sua vida. Só que você está preocupado com a mini missão e esquece da missão maior, que é ide por todo mundo, pregar o evangelho. Queremos guardar, mas temos dificuldade de dar isso. Certa vez, o profeta Elias foi ao encontro de uma viúva de Sarepta, no qual, coitada, não tinha quase nada mais para comer. Ela, o filho dela, e um pouquinho ali de azeite, uma farinha para fazer um bolo, e segundo mesmo ela disse, vou fazer aqui, vamos comer e depois vamos morrer, porque não tem mais nada. Mas ali vai Elias, homem de Deus, um profeta do Senhor, genuíno, chega para ela e fala, olha, o que é que você tem aí? Estou com fome, só tenho isso, meu Senhor. Não, mal dá para mim e para o meu filho. Faça um bolo e me dê. Imagine a cabeça daquela mulher. Como assim eu vou tirar do meu filho? Pensou, Paulo? Chega lá, alguém lá na sua casa, fala, sou profeta de Deus, faça primeiro a minha comida, depois você faz a das meninas aí de Fernanda. Você vai falar, tudo bem, Senhor. Imagina como ficou aquela mulher. Mas o que foi que ela fez? Confiou no plano de Deus. Foi obediente, teve fé. E aí o profeta vai, come, depois vai e fala, olha, procura a vizinhança, pega as vasilhas e vamos aqui, Deus vai fazer algo diferenciado. E tome-lhe azeite. A Bíblia diz que o azeite não acabou, porque o que Ele tem para a nossa vida é eterno, não acaba, não cessa. O que acabou foi o quê? As vasilhas. Ou seja, quanto mais eu tenho para dar ao Senhor, mais Ele me concede. O que é que você tem de mais valioso? Eu não falo aqui de maneira nenhuma de finanças, não. Eu estou falando aqui, coração, a sua vida. Se você tem sua vida como valiosa, como preciosa, e você quer mais de Deus, entregue. Por isso que Paulo diz, não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Isso que eu preciso fazer. Quando a viúva confiou, a farinha e o azeite não acabaram. Se você quer que o azeite, que a farinha não acabe na sua casa, que a provisão de Deus sempre seja constante na sua vida, obedeça ao Senhor. Creia que Ele é o principal provedor da sua vida. Creia que nada vai lhe faltar. Busque ser obediente. Enquanto você segura um plano B, você impede Deus de revelar a provisão do plano A. Você está segurando muitas vezes, retendo aquilo. Deus já falou, filho, eu tenho multiplicação para você. Imagina se o discípulo, ao encontrar aquele menino ali com 5 pães e 2 peixes, falasse, opa, peraí, deixa eu garantir isso aqui, só tem 5 aqui, vou logo pegar um, vou logo comer o meu, vou chamar aqui os mais chegados, vou entregar para eles aqui. Mas não, foi o que ele falou, epa, eu conheço alguém que pode transformar isso aqui em um banquete. Ele vai, a pessoa certa,
Você está indo na pessoa certa? A sua principal fonte de esperança, de provisão, tem sido Deus? Ou tem sido pessoas, propostas, bancos, oportunidades? Se você faz isso para Deus, Ele é o dono de todas as coisas. O plano dele vai ser realizado na sua vida. Somente confie, descanse seu coração. E por fim, o maior exemplo, Jesus. Atos 2, 23 e 24. Olha o que diz. Israelitas, ouçam estas palavras. Jesus de Nazaré foi aprovado por Deus diante de vocês por meio de milagres, maravilhas e sinais que Deus fez entre vocês por meio dele, como bem sabem. Este homem foi entregue por propósito determinado e presciência de Deus, ou seja, ele já sabia. E vocês, com a ajuda de homens, transgressores da lei, o mataram pregando na cruz. Quero focar nisso aqui. Este homem foi entregue por propósito determinado. Jesus veio cumprir o plano A de Deus. Era o melhor que Deus tinha. Assim como Jesus, eu também quero, porque eu sou cristão, ou seja, eu sou um pequeno Cristo. Eu também quero viver o plano A de Deus na minha vida, porque o plano A de Deus é o melhor para mim. Ele sabe, ele fala assim: Felipe, eu não tenho outro plano para você. Você pode até tentar, ou você segue o meu plano, ou você mora eternamente no inferno. Essa é a realidade. Não tem meio termo com relação a isso. O livre-arbítrio, nós falamos aqui domingo pela manhã. Quando eu entreguei minha vida a Cristo, perdi. Eu preciso escolher. Você escolheu Cristo? Pronto, agora viva isso. Essa foi a sua escolha? Viva todos os dias, sem titubear, sem ter medo. Com Jesus na cruz não houve improviso. Deus não chegou e falou assim: ó, rapaz, Pedro está ali também, né? Disse até que Jesus não ia para a cruz, se eu colocar ele no lugar. Não, eu vou pegar João, que é mais amoroso. As pessoas vão até falar: não, ninguém vai crucificar João. Não. Jesus na cruz diz o quê? Eli, Eli, lama sabachthani. Ou seja, Deus meu, por que me desamparaste? Porque naquele momento era o meu pecado, era o seu pecado que estava sobre ele. A Bíblia diz que a única coisa que separa o homem de Deus é o pecado. Por isso temos que viver fugindo do pecado. Compreendo, eu creio que vocês também compreendem, que aquele que diz que não tem pecado é mentiroso. Nós pecamos. Mas aqui, reforço o que eu falei no domingo, aquela frase, vocês lembram da frase? Não? Já esqueceram, né? A igreja tem que ser um local macio para os que caem. Não espinhos, não julgamentos, mas o que? Acolhimento e tratamento. Jesus fez isso. Jesus acolheu, mas em momento algum ele negou a verdade. Em momento algum ele passou a mão na cabeça e falou: não pode fazer isso não. A Bíblia é clara quando diz que Deus, ele ama o quê? Nós. Independente do meu erro, Deus me ama. Agora Deus não tem parte com o erro, fato. Agora ele me ama, ele te ama. O mínimo que nós podemos fazer, sabe o que é? Retribuir esse amor com fé e obediência, buscando viver essa inteireza, essa realidade de Cristo nas nossas vidas. Amém? A palavra de Deus, ela garante um propósito eterno. E eu quero finalizar nessa noite de forma muito específica para você que tem vivido plano B na sua vida.
que hoje você entregue esse plano ao Senhor. E fale: Pai, eu quero a partir de hoje viver o teu plano perfeito para mim. Eu não quero mais ficar perdendo tempo. Hoje eu compreendo que eu preciso de um direcionamento muito específico para a minha vida. Eu quero que você ore nessa noite com esse propósito, porque eu creio que Deus vai falar com você, assim como falou comigo lá atrás, há 10 anos. E eu entendi o que Ele tinha para mim e busquei viver isso. Se puder, apaga as luzes. Queria que você permanecesse sentado, feche seus olhos. Vou colocar uma canção aqui para a gente escutar. E eu creio que o Senhor vai ministrar o seu coração. Amém? Bem sei eu que tudo podes, nenhum dos teus planos podem se frustrar. A vontade é tua e a minha vida em tuas mãos está. Nenhum dos teus planos podem se frustrar. Oh, nenhum dos teus planos podem se frustrar. Não se frustrarão, não se frustrarão os planos de Deus, ninguém impedirá. Pode o vento soprar, a terra pode se abalar, mas os planos de Deus ninguém impedirá. Oh, aleluia. Tu és fiel, Jesus, e nenhum dos seus planos podem ser frustrados. Oh, glória. Bem sei eu que tudo podes, nenhum dos teus planos podem se frustrar. A vontade é tua e a minha vida em tuas mãos está. Nenhum dos teus planos podem se frustrar. Não se frustrarão, não se frustrarão os planos de Deus, ninguém impedirá. Pode o vento soprar, a terra pode se abalar, mas os planos de Deus ninguém impedirá. Ninguém pode te ajudar, ninguém pode te levantar, mas se Deus tem um plano contigo, ninguém impedirá. Quando passares pelas águas, eu estarei contigo, filho. Quando passares pelo fogo, ele não te queimará, pois eu estou contigo, filho. Eu estou contigo, filho. Eu estou contigo, filho. Não temas, filho meu. E se o teu barco parecer que vai naufragar, está balançando pra lá e pra cá, está causando medo em seu coração,
te ajudar, ninguém pode te levantar. Mas se Deus tem um plano contigo, ninguém impedirá. Ninguém pode te ajudar, ninguém pode te levantar. Mas se Deus tem um plano contigo, ninguém impedirá. Aleluia. Continue com os olhos fechados, vamos orar. Pai, muito obrigado, Senhor. Obrigado por esta palavra. Obrigado porque eu tenho certeza que o Senhor falou poderosamente aos nossos corações nessa noite. Te agradeço, Deus, por isso. Isso é mais uma prova do teu amor, do teu cuidado conosco. Pai, tu conheces os nossos planos, tantos planos fazemos, tantas vontades colocamos diante das pessoas, mas muitas vezes esquecemos de colocar diante do Senhor. Nos ajuda, Pai. Tem misericórdia que possamos mudar essa mentalidade, que possamos consagrar, Deus, a nossa vida ao Senhor, buscar ter intimidade contigo, para que o teu plano, teu único plano que o Senhor fez para mim, para os meus irmãos, eles possam, Deus, verdadeiramente serem realizados em nossas vidas. Pai, muito obrigado, Deus. Obrigado porque eu creio que nessa noite um despertar está sendo real aqui em nosso meio. Pessoas que estão aqui, Deus, estão com a cabeça a mil, pensando o que fazer, como fazer, quando fazer. Que a tua paz possa reinar no coração, que a tua paz possa reinar na mente, que o Senhor dê discernimento, que o Senhor mostre, revela, Pai, a tua vontade, o teu plano A para a vida de cada um que aqui está. Aqueles que ainda não tiveram essa experiência da descoberta, que possa ter a partir de hoje. Que esse encontro marcado contigo aqui nesse local hoje seja um marco em nossas vidas. Nos ajuda a entendermos isso. Nos ajuda a entendermos que precisamos estar próximos do Senhor. Precisamos crer que Jesus é o nosso Salvador, é o nosso Senhor. Confessar isso para ouvirmos de forma muito mais natural e nítida a tua vontade para nossas vidas. Senhor, que toda distração, tudo aquilo que esteja tentando roubar o nosso entendimento, o nosso foco do teu plano, que o Senhor possa desfazer agora em nome de Jesus. Que todo embaraço, que toda confusão mental, que toda dúvida, Senhor, caia por terra em nome de Jesus. Que possamos sair daqui nessa noite mais cheios de fé, mais convictos que o Senhor será o nosso guia, que o Senhor vai nos direcionar para o caminho perfeito, que é o teu caminho. Queremos viver a tua vontade, que é boa, agradável e perfeita. Nos ajuda a vivermos isso, em nome do Senhor Jesus. Amém. Se você crê, aplauda o Senhor em nome de Jesus.